Por que você deve ser cheio do Espírito Santo? Qual motivo ou razão nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro devemos entender que Deus não precisa de nós precisamos dele. Uma vez que o homem pecou e o pecado foi transferido a todos e a relação com Deus havia sido cortada, Deus preparou um plano para que fôssemos resgatados através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. E a partir de então, nós temos agora acesso ao Pai. E por qual motivo nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo? O primeiro deles está no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 18 e 19. Por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui está o primeiro motivo pelo qual você deve ser cheio do Espírito Santo, que é ter intimidade com Deus. E como você tem este privilégio de ter intimidade, mesmo reconhecendo ser uma pessoa que errou e que pode errar, mesmo reconhecendo a sua pequenez, Deus, ele se aproxima de você como Pai amado. E essa intimidade, ela gera frutos do Espírito Santo através de você. Essa intimidade te dá a tal ponto que você pode fazer o que Davi fez no Salmo 23, quando ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque Deus não é um Deus que livra de problemas, mas é o Deus que passa o problema conosco. Você já pensou em passar por dificuldades que você não procurou, ou às vezes você cavou com suas próprias mãos, mas ter a certeza de que o Espírito Santo está ali te orientando em cada passo, ter consolo? Você tem ideia de quantas pessoas pagam um rio de dinheiro para serem ouvidas, para receberem um consolo, sendo que o acesso é de graça através do Espírito Santo? Então, o primeiro motivo pelo qual devemos ser cheios do Espírito Santo é para termos intimidade com Deus. O segundo motivo pelo qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo é porque com isso o Espírito Santo ele nos capacita para o ministério. Ele nos capacita para que possamos servir as outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. Desejo que todos vocês falem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino. Nós vamos vendo aqui que Paulo, ele tinha um homem que tinha todos os dons do Espírito Santo, ele servindo a igreja. Outras pessoas recebiam dons diferentes, porque o Espírito Santo dá a cada um conforme aquilo que precisar, conforme aquilo que for necessário. E quando você começa a semear isso, quando você se permite ser usado por Deus, inúmeros benefícios vêm para a tua vida. E uma delas é o quê? É o servir sem esperar recompensas, mas tendo a certeza que o próprio Deus vai te dar recompensa conforme você merece, conforme você necessita. Porque muitas vezes nós vamos para isso da forma que nós queremos, não da forma que o Espírito Santo de Deus quer. É por isso que nós devemos ter intimidade. Como diz aqui, há diferentes tipos de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Por que você deve ser cheio do Espírito Santo? Para que a partir de agora, a sua vida não seja guiada somente por você, mas que seja guiada pelo Espírito Santo. Você deve ser cheio do Espírito Santo para que quando você estiver em dificuldades,
você possa buscar o Consolador, Ele te ouvir e te guiar, porque você tem intimidade com Ele. Você deve ser cheio do Espírito Santo, para que você possa testemunhar, para que você possa gerar os frutos do Espírito Santo, para que você possa lutar essa guerra espiritual que até então você não via, porque os seus olhos estavam fechados, mas que agora você enxerga. Você deve ser cheio do Espírito Santo para vencer as mazelas desta vida. Deus não nos chama com garantia de que não teremos problemas. Deus não nos chama falando assim, eu vou te dar casa, eu vou te dar carro, eu vou te dar rios de dinheiro. Não. Deus te chama para te sustentar. Deus te chama para que você prove de uma vida diferente. Isso pode vir? Sim, isso pode vir. Se Deus quiser te dar, Ele pode dar. Sim, Ele pode dar. Você pode trabalhar, você pode ver as suas mãos prosperarem? Sim. Mas antes disso, o Espírito Santo ele quer transformar o seu caráter. Ele tem que trabalhar. Mas para isso, para que você seja uma nova pessoa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir de agora, você já não vive mais aquela vida velha, aquela vida que você se desesperava, aquela vida que não tinha ninguém que não te ouvia. A partir de agora você tem um Consolador, você tem acesso ao Espírito Santo e por isso você deve ser cheio. Se essa palavra tocou no seu coração e na sua vida, eu quero que você escreva aqui nos comentários. O que você vai fazer de agora em diante para ser cheio do Espírito Santo? O que você vai fazer agora, a partir de agora, para você ser cheio do Espírito Santo, com tantos benefícios que foram listados? E nesse terceiro, que é o último vídeo, de por que ser cheio do Espírito Santo. Na sequência, agora, nos próximos vídeos, nós vamos listar como ser cheio de Deus. Temos dificuldades, brigamos com a nossa carne. Essa é uma briga que vai acontecer até os nossos últimos dias. Mas aquele que vive e reina, aquele que enviou o Espírito Santo, Ele está conosco, Ele está com a sua vida. Ele está a uma oração de distância, Ele está a uma palavra de Deus em distância. E agora, com todos esses motivos, você pode ser cheio do Espírito Santo. Você entende por que você deve ser cheio do Espírito Santo. Agora, como ser cheio do Espírito Santo? Só tem uma maneira de descobrir. Você vai se inscrever aqui nesse canal, você vai curtir esse vídeo e você vai compartilhar essa mensagem. E os próximos vídeos, como ser cheio do Espírito Santo. Porque isto é o próprio Deus que nos conduz. Mesmo nós sendo falhos, Deus nos dá essa oportunidade de brigar no mundo espiritual, para que possamos vencer neste mundo carnal. Até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar e abençoar as suas mãos. Que Ele prospere tudo aquilo em que você tocar. Até mais.